Doutora Mariana, seja muito bem-vinda ao Papo de Agora. Agradeço imensamente a sua presença, a sua disponibilidade. E eu gostaria que a doutora se apresentasse para os nossos ouvintes, falar quem é a doutora, de onde a doutora vem, de onde que a doutora era lá no Brasil. Então, Raquel, primeiramente, obrigada pelo convite. É muito importante, né, que atualmente no mundo que a gente tem vivido aí nessa correria, nessas confusões de mudanças de leis e pessoas buscando melhores condições de vida, enfim, que a gente traga aí informações coloquiais, dúvidas mais comuns que existem da população, né? Não vamos aqui fazer consulta jurídica nenhuma, mas a gente vai trazer informações válidas, né, e importantes para quem procura aí, né, outras formas de viver e oportunidades diferentes daquela caixinha que a gente vive, às vezes, naquela bolha que a gente vive. Isso aconteceu muito comigo no início, quando eu decidi também imigrar. Hoje eu sou advogada no Brasil e em Portugal, tenho escritório lá e aqui. Nossa sede principal fica no Porto, em Portugal, né? Mas eu também, quando iniciei minha trajetória, né? Eu também buscava muita informação, tirava muitas dúvidas, né? Pagando, inclusive, consultas jurídicas com escritórios de advocacia, porque eu ficava muito insegura. Será que eu, chegando nesse país, eu vou me desenvolver? Será que eu estou fazendo certo? Qual seria o melhor caminho? Então, é importante que as pessoas, né, se apercebam das dificuldades existentes e que elas se programem, que elas se organizem. Então, comigo não foi diferente. Quando eu decidi migrar, né, eu tinha poucos anos de advocacia no Brasil, acho que eu tinha no máximo 4 anos de advocacia, e 4 ou 5 anos. E o que aconteceu foi que eu falei, não, peraí, ainda estou no momento de conseguir me aventurar. O céu é o limite e vamos pensar em formas da gente lá chegar. E eu tive uma professora na minha faculdade, né, de Direito, ainda no Brasil, que ela tinha o meu nome, que também era Mariana, e aí ela falou para mim, olha, você tem que conhecer um país, que é Portugal, e lá tem uma faculdade muito renomada, que é a Universidade de Coimbra, e a legislação é muito parecida, tem a facilidade da nossa língua. Eu acho que para a nossa área do direito é um país que me inspira muito. Ela, conversando comigo, super me incentivou que eu fizesse um mestrado, né, fora, e que eu fosse, né, procurar outras formas aí de viver e sair daquela nossa bolha, né? Eu vivia no Rio de Janeiro, e vivia naquela bolha ali que é, enfim, trabalho, casa, escritório, e estudava, enfim. O que aconteceu foi que ela começou a me criar ali um friozinho na barriga, e na época, Matheus, que é meu marido, já tinha dupla nacionalidade, e ele já tinha um vínculo com Portugal, então eu falei, pronto, parece que é o meu destino. Estava calhando tudo. Eu comecei a pesquisar, comecei a fazer consultas jurídicas, comecei a ver oportunidades de mestrado. Então, inicialmente, quando eu decidi migrar, eu decidi por estudo. Até então, eu ia melhorar o meu currículo e ia voltar para o Brasil, voltar para o escritório, enfim. A gente não sabe o nosso futuro, né? E as coisas vão acontecendo da forma que tem que ser. Eu entrei para o mestrado, vim para Portugal, entrei para o mestrado, comecei a estudar, fiz um mestrado em Direito e Gestão, porque todo advogado, além de advogado, de entender de leis, de ser formatado para interpretar as leis, eu sentia que precisava, além daquilo, também saber um pouco de gestão, porque todo advogado também é um empresário. Então, lidamos com prestação de serviço, né, com clientes, então era importante que eu também atingisse esse nível de estudo. E aí eu falei, pronto, achei o mestrado para mim. Como eu não tive a oportunidade de ficar em Coimbra, que era um pouco mais longe da estrutura que a gente tinha montado, a gente ficou em Lisboa e eu fui estudar na Católica de Lisboa, na Universidade Católica de Lisboa. E lá eu iniciei minha carreira estudando, iniciei minha trajetória migratória estudando, e depois passou cerca de 2 semanas, assim, que eu tinha começado meu mestrado, eu consegui uma oportunidade de emprego como estagiária num escritório. Naquela época existiam facilidades de você conseguir se inscrever na ordem, então já tinha cédula, existem acordos entre o Brasil e Portugal que me facilitou naquela época em muito conseguir aí poder ser uma profissional.
E claro que eu não queria ser uma profissional sem estudar a legislação vigente aqui em Portugal, então eu comecei a me especializar, a estudar e ler mais, né, fazer aquele comparativo Brasil-Portugal. Então a gente já vem com aquela chavezinha da chave na mente virada que é, poxa, saí do meu país, já não estou na minha bolha, preciso me reinventar. E a gente vai criando oportunidades e vai saindo da nossa bolha, né? Da nossa caixa. E aí foi quando eu entrei no escritório e lá eu comecei a me desenvolver. E as coisas vão acontecendo naturalmente. Quando a gente decide investir num sonho, quando a gente decide investir num futuro melhor para a gente aprende que existem desafios, mas também existem muitas conquistas e que vale a pena. Então, eu, particularmente, acredito que seja importante, inclusive, para todas as pessoas fazerem um intercâmbio. Seja ela americana, seja ela brasileira, seja ela chinesa, porque a gente amplia a nossa mente, amplia a nossa forma de pensar, né? Então, no início era só para estudar, depois as oportunidades foram criando, fiquei 1 ano nesse escritório, depois eu tive a oportunidade de montar o meu escritório e comecei como empresária, né? Comecei como advogada por conta própria e aí comecei com clientes, indicações de pessoas que iam me conhecendo e sabendo do meu potencial, enfim, a gente começou a se desenvolver, montei um escritório, depois me mudei para o Porto, saí de Lisboa, vim para o Porto. Hoje a sede do meu escritório é no Porto e o nosso escritório é bem completo, nós temos vários advogados que atuam conosco, então desde o direito internacional da parte de imigração, a direito de família, direito civil, responsabilidade civil, a parte de seguros, acidentes de viação, a parte mesmo de tribunal, então a gente atua nas mais diversas áreas, até no direito fiscal, então, e laboral também. Então, a nossa intenção é realmente ser um polo de confiança para os nossos clientes, em que aqui ele encontre, poxa, eu conheço aquele trabalho, eu sei que são pessoas íntegras e que eu posso confiar, deixa eu ver se nessa área eles também podem me ajudar, deixa eu ver se nessa área eu também consigo algum tipo de respaldo jurídico, enfim. Então, o nosso propósito... Até porque uma coisa vai puxando a outra, né, doutora? Exatamente. Hoje o imigrante... conclui o serviço, daí a pouco já tem um outro próximo ali para poder fazer também. Exatamente. E assim vai puxando o fio. Doutora, mas assim, vamos voltar um pouquinho atrás. A doutora veio para Lisboa, qual foi o ano que a doutora veio para cá primeiro? 2018 para 2019. Eu iniciei no mestrado já em 2019. Certo. E a senhora veio sozinha, veio com a família? Como é que foi esse período? Vim com o meu marido, vim com o Matheus. Já era casado na época. Ele também veio para estudar e se desenvolver, para a gente inicialmente melhorar o nosso currículo e se nada tivesse dando certo aqui, não tivéssemos oportunidades, voltarmos para o Brasil com um currículo renomado, né, com experiências no exterior, para que a gente ali galgasse até outras oportunidades de emprego com outra percepção mesmo de mundo. Então, o nosso objetivo principal era esse. Uhum. Antes da gente entrar mesmo nessa área jurídica, né, que está todo mundo assim curioso, só para dar essa quebradinha. Aquela pergunta que todo mundo faz. Quando a doutora pisou em Portugal, quando desceu ali no aeroporto, como é que foi a sensação? Como a doutora mesmo falou, né? Veio com a ideia de estudar e não tinha noção de nada do que ia vir pela frente, né? Qual foi essa sensação? O que a doutora sentiu ao falar, poxa, agora estou aqui, Então, é uma pergunta muito interessante, né? Que a gente toca aí num lado até emocional. O meu avô era português e ele fez o caminho oposto há muitos anos atrás. Meu avô era da Ilha da Madeira e ele saiu da ilha para ir para o Brasil muito novo também, para oportunidades de vida. Naquela época, Portugal era muito pobre e as pessoas não tinham tanta oportunidade para crescer aqui, então ele foi com a família, com os pais, para o Brasil tentar a vida. E aí, quando eu chego em Portugal, eu já me sinto em casa. Eu já tinha vindo outras vezes para Portugal, tá? E mesmo então não era a primeira vez, né? Não era a primeira vez, não. Eu já tinha vindo como turista, visitar, passear. O Matheus sempre teve apartamento em Lisboa, então isso auxiliava a gente a fazer umas Eurotrips, então a gente passava por Portugal sempre. E sempre que eu vim para Portugal, eu me sentia como se fosse a minha casa. O meu coração enchia, como se fosse o meu lugar. Acolhida, né?
É. Só que isso não quer dizer que eu não passei desafios. A primeira vez que a gente veio como turista aqui, 2015, 2016, eu fui na conservatória, cheguei na conservatória para perguntar sobre o meu avô. Naquela época, eu nem imaginava, assim, das dificuldades que hoje a gente ia passar. Era algo super simples. Você ia no órgão público, era atendido, tirava sua dúvida, ia embora, etc, etc. E aí, eu lembro que eu fui na conservatória, peguei uma senha, fiquei lá horas à espera, mas aí fui atendida. Aí, fui atendida por um senhor português, e ele me recebeu assim, olha, sinto te dizer que você não vai ter direito. Eu falei, como assim? Eu já peguei aquele baque, né? Com aquela resposta, assim, super nada e fácil. Bem direto, frio, do tipo, não, você não vai ter. Eu falei, mas como assim, se meu avô é português? Enfim, eu lembro que eu saí de lá chorando. Eu falei assim, não, eu vou vir para Portugal. Eu tinha esse objetivo na minha mente. Eu só queria, assim, ter uma forma mais facilitada, né? E aí, por isso que é importante que as pessoas que tenham o direito de requerer a nacionalidade requeiram o quanto antes, porque isso é uma herança que não tem valor, né? Às vezes, hoje a gente não quer, mas amanhã já tem uma outra oportunidade que faz a gente migrar e faz a gente ir para outro país, e que a nacionalidade faz toda a diferença, né? Às vezes, no Brasil, tem pessoas... É um povo tão miscigenado que, às vezes, até você, por exemplo, pode aí ter direito a uma outra nacionalidade, ter uma dupla nacionalidade, e isso te abre portas, né? Então, isso é verdade, doutora. Inclusive, assim, comigo aconteceu até um fato, exatamente isso que a doutora está falando. Eu moro aqui há 12 anos, mas em 2022 eu fui para o Brasil, passar um ano por lá, e acabei me dando aquele interesse de criar uma árvore genealógica. E com isso eu comecei a buscar minha família, porque eu fui uma pessoa que eu cresci sem muito interesse por familiares. Eu não tinha essa percepção que a história era interessante. E nesse ano, especificamente, me deu esse tino. Eu falei, cara, eu quero saber quem sou eu, de onde eu vim, quem é a minha história e tal. E comecei a correr atrás. Comecei a correr atrás e fui descobrindo aquela monte de informação. E eu descobri que eu sou descendente dos judeus sefaraditas. Olha! E o primo já estava com tudo organizado, porque vários parentes já estavam dando entrada na cidadania através dessa área dos judeus sefaraditas, né? E ele me passou toda a documentação, toda, assim, aquela pesquisa, tudo que tinha que ser feito já estava pronto, eu só tinha que vir e acho que tinha que ir novamente lá no lugar dos judeus, esqueci agora, como é que chama? Nasceu. Acho que eu tinha que voltar lá de novo, poder apresentar esses documentos, enfim, mas já tinha tudo, né? Aí eu falei com os meus sobrinhos, né? Eu tenho 6 sobrinhos que são adultos hoje. Eu falei, olha, gente, vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse valor e eu dou o documento para todo mundo, né? Quando vocês decidirem correr atrás, você já tem tudo. Exatamente. Colocou dificuldade, sabe? Porque assim, eu não ia passar de graça uma coisa que eu corri tanto atrás, porque eu peguei a minha irmã, a gente viajou para o interior de Minas, eu sou de Minas, e fomos na casa de pessoas, a gente encheu, eu enchia o saco das pessoas fazendo pergunta e pedindo foto e não sei o quê. Ou seja, deu um certo trabalho a minha parte também, né? E agora, os judeus sefarditas, os seus sobrinhos decidirem agora fazer, eles já não conseguem. Já não consegue. Depois que eu vim embora, passou-se, acho que uns 8 meses, já estava mudando tudo, sabe? Eu falei, olha, ia sair, tipo assim, uma bagatela, só mesmo para fazer valer a pena aquele sacrifício, sabe? Para não falar que foi de graça, assim. E não usufruíram do benefício, e estava tudo pronto. E assim como eles, muitas pessoas falam, eu não penso em ir embora para Portugal, eu não penso em sair do Brasil. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Exatamente. E você não sabe também dos seus filhos, dos seus descendentes, né? Das pessoas mesmo eu falava isso. Algumas pessoas falam, não quero que coloque meu nome, não, porque às vezes separou, né, constituiu outra família. Eu falei, filha, isso não é sobre você. Isso é sobre a herança que você está deixando para os seus filhos. Se o seu filho, quando crescer, quiser saber quem é a herança dele, de onde ele veio, né? É para ele, não é para você. É só o seu nome que está ali, né? Para ele saber. Mas as pessoas realmente não compreendem muito essa parte, não, doutora.
Excelente colocação. Infelizmente, isso acontece com muitas pessoas, com a grande maioria, quase que a minoria da entrada, né, corre atrás, a grande maioria não coloca isso como uma prioridade. E, assim, isso realmente não é uma prioridade para muitas pessoas, né? É um processo que, às vezes, a pessoa tem que pegar um dinheiro que está ali poupando, economizando, para gastar num processo que, para ela, hoje, pode não fazer sentido. Mas se eles entendessem que uma legislação no direito internacional pode mudar em estalos de dedos, né, por questões até políticas, poxa, a oportunidade que eles perderam foi enorme. Foi enorme. Mas, assim, quando eu cheguei aqui, eu também passei por certa dificuldade, até mesmo quando eu vinha como turista, porque eu falava, ai, eu quero advogar aqui. Eu era apaixonada na Universidade de Coimbra. Toda vez que eu vinha para Portugal, eu ia na Universidade de Coimbra. Todo mundo é, né? Gente, eu amo aquele lugar, até hoje. Mas eu perguntava até para conhecidos, eu falava, olha, como é que é advogar aqui? Eu pesquisava, né, antes, eu tentava entender como é que funcionava. E muitas pessoas falavam assim para mim, olha, tem muito advogado. E eu nem tenta, não vai adiantar. E olha, é muito diferente. Eu falei, mas gente, eu estudo, né? Eu corro atrás, não, mas é muito difícil. E advogado não ganha dinheiro? Olha, não, tenta não. Então, assim, poucas pessoas entram na justiça. Aqui é um país que as pessoas aceitam tudo. Eu assim, tá. Aí vão criando, assim, formas de te bloquear, mas quando você tem um propósito, as coisas acontecem da forma que tem que ser e flui, e é isso, não é? Que bom que a doutora conseguiu vencer isso tudo aí, né? Então, e assim, doutora, então vamos começar a falar um pouquinho para o pessoal, né? Uma pessoa que está lá no Brasil hoje, que tem esse sonho de querer, pode ser vir para Portugal ou ir para qualquer outro país da Europa, para os Estados Unidos, enfim, não importa. Uma pessoa que quer sair do Brasil e migrar para outro lugar. O que a doutora aconselha para essa pessoa, assim, a fazer mesmo o correto? Porque muitas pessoas falam, eu vou como turista, quando eu chegar lá eu me resolvo, eu começo a trabalhar, e aí eu dou entrada. Muitos amigos que estão aqui, ou parentes, falam a mesma coisa, né? Vem, aqui depois a gente resolve as questões. Não, vem que a gente te ajuda. E a pessoa vem sem nenhum tipo de planejamento. Né? Quando chega aqui, se depara com uma realidade completamente diferente daquilo que ela imaginou. Muitas vezes, essa pessoa vende tudo que tem no Brasil para poder correr atrás desse sonho. Aí chega, não é aquilo e a pessoa não tem para onde voltar, às vezes não tem nem como voltar, né? Porque às vezes a passagem já venceu, a pessoa não tem dinheiro suficiente para comprar uma nova passagem, não tem trabalho, enfim, vira aquela bagunça. Como é que fica isso, doutora? Aí começam esses desafios e que as pessoas só começam a murmurar, mas não entendem que se ela tivesse decidido antes disso, com mais pé no chão e seriedade, talvez ela não estivesse passando por isso hoje, não é? E depois fala que Portugal não presta, né? É verdade. O ser humano é complicado, né? A gente quer sempre culpar o outro, mas a gente não entende que as nossas atitudes têm consequências, né? Aquilo que a gente escolhe hoje tem respostas no futuro. E essa é uma delas, né? Um exemplo deles, né? Eu não vou responder nem como advogada em si, né? Eu vou levar esse papo aqui como se fosse entre amigas. Como a doutora que veio, como a Mariana que veio para cá. Exatamente, para as pessoas se sentirem bem conectadas mesmo, entenderem a seriedade que é falar sobre isso, né? Como é importante a gente falar sobre isso, né? Infelizmente, quando a gente decide sem pensar e vai às vezes, não, mas meu amigo deu certo, meu amigo fez isso, vou fazer também. Não é assim, né? Às vezes, para o seu amigo, ele tinha algum tipo de brecha legislativa que pôde possibilitar a ele, né, uma perspectiva diferente da sua. E, assim, imigrar para qualquer país, de qualquer lugar para qualquer outro lugar, não é fácil. Você vai encontrar um outro país... Doutora, antes da senhora só falar uma questãozinha. Também tem que ver que tudo mudou muito, né? Quem veio antes nessa loucura... Né? Eu estou me incluindo nisso porque eu também vim, eu não tinha noção nenhuma de como... Eu vim para morar mesmo, mas eu não sabia que tinha que pegar visto. Na época que eu vim, eu não tive essas informações. Eu
vou para Portugal morar. Então, eu achava que eu podia comprar uma passagem e vir para Portugal, chegar aqui e morar. Mas eu fui descobrir que era uma vida no exterior, né? Então, assim, hoje mudou tudo. Hoje as leis estão modificadas, né? Hoje está tudo muito mais complexo. Pode continuar. E assim, além disso tudo, sabe o que eu acho, Raquel? É o seguinte, além das leis terem mudado, quando a pessoa percebe que tem muito mais dificuldade quando você entra num país sem demonstrar realmente qual é o seu interesse em lá ir, né? Tudo fica muito mais difícil quando você entra de turismo e, na verdade, você quer viver lá, você quer ou estudar lá, ou você quer morar lá, ou você quer trabalhar lá, né? Porque as pesquisas são diferentes. Quando você vai a turismo, você vai para viajar, para conhecer o país, para se divertir, você não tem a obrigação de trabalhar. E quando você entra sem demonstrar o seu interesse, de repente, em trabalhar, tudo fica muito mais difícil. E se você não conseguisse fazer um documento para trabalhar, né? Você ainda veio num momento que isso era possível, mas antes de você, também não era possível. Eu tive clientes, olha, no escritório, que estavam em Portugal há 18 anos e que ninguém dava para ele um contrato de trabalho porque não existia atividade aberta, não existia possibilidade dele se regularizar e ele ficava ilegal, ficava ilegal, ficava ilegal. A diferença era, não existia tanto policiamento a ponto de investigar esse tipo de situação e ele recebeu uma carta de abandono do país, né? Quase que uma deportação. Hoje já tem esse tipo de tecnologia. Hoje a própria polícia, se você não se regularizar, ela faz uma cartinha para você ir embora. Porque só fica quem realmente demonstra querer ficar e se regularizar e cumprir as normas, né? E mais sério que isso, né? Como se eu tivesse vindo como turista. Poxa, eu não estudei, né? Nem quanto é o valor de um arrendamento, nem quanto é o valor do ordenado mínimo. Então, assim, quando eu penso em imigração, eu penso num cenário completo. E eu não julgo quem não teve condições de pesquisar isso antes, quem não teve essas informações antes, sabe? Eu acho que se aquela pessoa já está aqui, se aquela pessoa já passou por isso, se aquela pessoa tem esse outro feedback para contar, ela vai contar, olha, foi difícil. Mas naquela época ainda era possível, como foi possível para Raquel. Sim. Hoje, ainda que existam algum tipo de brecha, já foi aprovada uma legislação agora, o parlamento aprovou, segue para o presidente da República, e nem mais por estudo profissionalizante eles vão permitir que as pessoas se regularizem. Então, assim, as pessoas têm que entender que isso foi uma mudança até que mundial, né? Essa mudança mundial veio para justamente demonstrar que, poxa, para e pensa, será que não é mais fácil você pesquisar quais são as vias legais, de fato, para você imigrar? Poxa, tem tanto acordo entre o Brasil e Portugal, sabe? Por que não aplicar? Por que não correr atrás de uma informação plausível e adequada para que você faça o seu processo? Para que você não tenha tanta dificuldade. Porque até para você arrendar um espaço, hoje, para você arrendar uma casa, né? Tá difícil. São não sei quantos calções, não sei qual é o valor, e é loucura. Então, assim, se você já vem todo irregular, a tua dificuldade de achar um emprego, de se bancar, pode ser que você tenha vendido tudo no Brasil, comprado a passagem e ainda tenha que voltar com uma mão na frente e outra atrás. Porque não conseguiu nada. Na época da pandemia, você deve lembrar, muitas pessoas voltaram. Porque acabou que não aguentou, porque muitas pessoas não conseguiam nem trabalhar, aí entra num limbo muito grande, tem empresas que se aproveitam desse tipo de situação e acabam não cumprindo com todas as normas. Então, assim, são muitas questões para a gente levantar, que a gente ia ficar aqui falando o tempo inteiro. É verdade. Mas se eu pudesse aconselhar, né, uma pessoa que vem, que pensa em vir morar, primeiro, estudar a cultura do país, porque você vai entrar num país novo, com pessoas diferentes, com culturas novas, que até o português é português, mas é um português diferente. Eu lembro que quando eu estudei em Portugal, quando eu fiz meu mestrado, eu gravava as aulas para eu reescutar em casa e fazer meus resumos, porque eu não entendia aquele português. Para mim era muito difícil de perceber. Então, e olha que o avô do meu marido era português, ele fala exatamente assim. Ele mora no Rio de Janeiro há anos, mais de 70 anos. Ele mora mais no Rio do que em Portugal. Mas ele fala como português de Portugal. Então, eu tinha já essa experiência, que era diferente, era difícil, então eu já vinha até preparada. Então, eu acho que o básico, né, a gente também tem que correr atrás e pesquisar. Hoje já tem muito material na internet, muito vídeo. Então, através disso, a gente consegue ali vendo quais são as dificuldades existentes, os órgãos públicos estão sobrecarregados, a gente já vai preparado
para o que a gente tem aí para o futuro, né? Então, eu acho que a gente podia começar por aí, a pessoa pesquisando como é que é o país, as oportunidades de emprego, quais são as melhores oportunidades, por exemplo, se eu trabalho com construção civil no Brasil, deixa eu ver se em Portugal tem oportunidades para minha área de atuação. Aí ele pesquisa, poxa, tem muita oportunidade. De repente eu sou sushi man, deixa eu ver se em Portugal tem muita oportunidade na minha área. Olha, já colocar uns currículos, já iniciar a trajetória se realmente o objetivo dele é vir para cá e viver, né? Eu acho que a gente podia começar assim. Se eu fosse hoje no cenário atual, nossa, eu pesquisava até a alma. E hoje tem muita informação, né? Hoje tem tudo na internet, né? Hoje está muito fácil. E assim, doutora, uma pessoa que quer vir, né? Eu não entendo muito dessa parte, nunca me aprofundei nessa área, mas assim, a pessoa que quer vir e fala-se, como que é a parte do visto de trabalho? A pessoa, não, promessa de trabalho, a pessoa que vem com uma promessa. O que significa, para uma pessoa que não entende nada, o que significa uma pessoa que vai vir com uma promessa de trabalho? Isso na prática quer dizer o quê? Bom, a promessa. Porque muitas vezes as pessoas falam, né? Arruma um trabalho para mim que eu vou. É assim que funciona? Arruma um trabalho para mim que eu vou? Como é que é? Não é assim, né? Logicamente. Para aplicar para um visto de trabalho, ele precisa ter ou um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho. A promessa é justamente o que diz a palavra. É uma promessa de que quando você cá chegar, o seu contrato vai passar a ser efetivo, porque você vai estar em território nacional e a pessoa que vai lhe contratar pode lhe oferecer esse trabalho para você começar a trabalhar para ela, para aquela empresa, né? Mas ela faz um contrato antes com essa pessoa? Então, o contratante contrata mesmo, faz um contrato, ou isso é de boca? Como é que funciona? Não, de boca não pode ser, não acreditem em nada de boca, tá? Isso era há muitos anos atrás. Não, se uma empresa vai lhe oferecer um trabalho, se você fez uma entrevista de emprego, se aquela empresa quer te trazer para Portugal, você tem que aplicar para um visto de trabalho. Se a empresa não fizer por você, porque tem muitas empresas que já fazem uma aplicação para o visto de trabalho. Por exemplo, profissionais altamente qualificados da parte de tecnologia informática, né, de TI. Poxa, essas empresas mesmas, elas já têm no quadro pessoas que prestam serviços, escritórios que prestam serviços para elas trazerem esses trabalhadores de fora. Uma mão de obra que em Portugal falta muito, as pessoas de tecnologia, né? Então, é uma mão de obra em que as empresas daqui que trabalham com isso estão muito à procura o tempo inteiro. Então, hoje, um profissional de informática pode entrar no LinkedIn e pesquisar ali, deixa eu ver as ofertas de emprego em Portugal. E pode ali mesmo se candidatar para as vagas de emprego. E marcar uma entrevista online. Hoje nós estamos fazendo uma live online. Por que não uma entrevista online? Se aquela pessoa aprova o seu currículo, se aquela pessoa gosta de você, se aquela pessoa se interessou pelo seu trabalho, ela vai oferecer uma promessa de trabalho. E aí você já sabe quais são as condições do seu trabalho, se cumpre com o requisito do salário mínimo, se cumpre com as horas mínimas de trabalho, né? Qual vai ser a região que você vai trabalhar, aonde fica a sua empresa. Então, isso tudo vai estar lá, as cláusulas de um contrato de trabalho. A diferença é que a promessa de trabalho é o início de um contrato de trabalho. Passa a ser um contrato quando aquela pessoa chega em Portugal. Mas os vistos, eles podem ser feitos com contratos de trabalho com data futura. Então, por exemplo, hoje, eu sou uma empresa de tecnologia, eu sou uma startup. Quero trazer um profissional de TI. Como que eu faço? Eu vou lançar minha vaga de emprego no LinkedIn, por exemplo. Lá no LinkedIn, um profissional do Brasil se candidatou. Minha parte de gestão da empresa de RH vai fazer uma entrevista com ele, aprovou o currículo, aprovou ele, vai fazer uma proposta de trabalho. Se ele concordar com as condições, vou te pagar 1.000 euros por mês, já está um pouquinho acima do salário mínimo, por X horas trabalhadas. Você vai ter um contrato assim, 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 nas cláusulas tais, 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 manda um e-mail com a proposta, ele aceita, eu mando a minuta da promessa de trabalho, ele analisa, verifica que está de acordo com as normas vigentes em Portugal, ou contrata um advogado de confiança dele para analisar, aprovando, começa o processo de visto de trabalho.
ou com a promessa de trabalho ou com um contrato de trabalho. Por exemplo, essa empresa poderia ter falado para ele assim, olha, a gente precisa que você, estamos hoje em julho, nós precisamos que você chegue para a gente em Portugal em dezembro. Então, vou te enviar um contrato de trabalho com início no dia 1 de dezembro. Até lá, essa empresa e ele têm tempo suficiente para aplicarem para um visto, por exemplo. Muito bom. Entendeu? E olha, muito prático, né, doutora? Mas a pessoa já vem sabendo onde que pode procurar imóvel, né? Porque se vai trabalhar, exemplo, vai trabalhar em Lisboa, pode começar a pesquisar imóveis ali perto da empresa para não ter que ter, né, ter tanto transtorno de condução. Vou para Espinho. Então já procuro ali na região de Espinho alguma coisa, já procuro um quarto, já procuro uma casa, um apartamento. Exato, muito mais prático do que chegar e ficar aí feito loucos, né? Para o visto de trabalho, o principal conselho é procure um trabalho nas vagas de emprego que tem nesses sites. Hoje em dia tem vários sites, o Indeed, o LinkedIn, até, enfim, todas essas vagas de emprego que existem na internet. Se candidate, faça a entrevista, se você gostar da proposta, se a empresa gostar de você, pode aplicar para o visto. Boa, muito bom. Eu não conhecia tanto assim. Mas, assim, e quais são os vistos mais... a palavra seria procurados? Não sei se a palavra seria procurados. Pode ser sim, é uma palavra boa. Os que são mais pesquisados. Pesquisados, talvez. Pesquisados também, Então, digo hoje, eu vou te falar de duas vertentes. Da vertente de Portugal, o que Portugal hoje incentiva para os vistos, tá? Hoje Portugal busca empresários e profissionais altamente qualificados, tá? Infelizmente, houve essa diferença de um ano para cá desse perfil de Portugal. Tem se falado muito de profissional qualificado mesmo. Não quer dizer que os profissionais que não têm ainda uma licenciatura, um bacharel, um certificado, digamos assim, não tenham oportunidades, pelo contrário. Né? Por exemplo, um profissional de estética, um profissional que é chefe de cozinha, essas pessoas elas podem não ter um diploma em si, mas elas são tão profissionais quanto qualquer outro, porque elas fazem cursos, né, de especializações. Então, eu sou um chefe renomado na área de sushi, como é que fala no Brasil? Japonês, né? Japonês. E então eu tenho esse currículo. A restauração hoje, né, os chefes de cozinha é uma das áreas que são muito requisitadas em Portugal, né? Que tem muita demanda, porque tem cada vez mais restaurantes. Os vistos hoje procurados aqui no escritório, por exemplo, onde as pessoas nos contatam para aplicar para vistos, a gente tem desde nômade digital até trabalhadores por contrato mesmo, empresas da construção civil que precisam de pessoas, porque muitos portugueses saem daqui para ir para outros países na Europa para trabalhar na construção civil, porque eles acabam ganhando mais lá. E eles, como europeus, têm essa oportunidade, né? Enquanto um imigrante, na verdade, não tem tanta oportunidade quanto os europeus. Então, eles vêm para Portugal porque aqui, na construção civil, eles ganham bem mais do que na construção civil no Brasil. Então, as empresas de construção civil é uma ótima oportunidade para quem é dessa área, seja eletricista, seja pessoas que fazem pladur, enfim, né? É uma área muito importante aqui em Portugal, que a gente vê gruas, né, de construção para tudo que é canto da cidade. Estão incentivando muito a construção, então está tendo muita procura nessa área, né? Até mesmo as empresas estão com dificuldade de contratar, tem poucas pessoas já aqui para serem contratadas. A área de turismo, que a parte é hoteleira, a parte da restauração, que é de restaurantes. Então, assim, essa parte também que tem muita rotatividade de trabalhador. Para os hotéis de turismo também é muito difícil encontrar mão de obra, então é uma boa área para você se candidatar a uma vaga de emprego, né? Então, além disso... Parece que as pessoas não estão querendo trabalhar muito. Eu tenho assim, está tendo uma escassez tão grande de mão de obra, e eu vejo tantas pessoas assim, vou falar muito francamente, querendo viver aqui igual viviam no Brasil. Não tem como. Eu visto muitas pessoas fazerem isso, muitas baixas, recebendo escalões e tudo mais. Sei. Mas assim, tanto
trabalho que tem, e depois fala que não tem trabalho, tá? Não, tem muita Só enquanto oportunidade tem de trabalho. trabalho. Eu sou da área da vigilância. Uhum. E eu tenho percebido o quanto que os meus superiores têm ficado enlouquecidos chamando pessoas para trabalhar. E Tem coisas que no início eu não via. A gente se oferecia tanto. Olha, se tiver evento, me chama, me chama, me chama. E aí era aquela disputa. Hoje eu vejo ele chamar assim, 3, 4, 5 mensagens. Gente, ainda está faltando, gente, ainda está faltando. Eu falei assim, cadê os vigilantes? Cadê os seguranças? Parece que sumiu todo mundo. Caramba! Doutora, e o visto de estudante? Esse é o segundo maior pedido aqui no escritório. São pessoas, por exemplo, que se formaram no Brasil, na escola, e que querem prestar, por exemplo, o exame nacional em Portugal. É possível. É possível que aquela pessoa se formou na escola... Você fala no secundário ou formou na faculdade? Não, secundário mesmo. A pessoa que está formada e quer encontrar uma universidade em Portugal para ele estudar, porque ele já quer ter uma licenciatura, um bacharel em Portugal. Então, assim, tem muitas pessoas procurando para fazer universidade em Portugal. Existe um visto para justamente a pessoa estudar aqui na universidade. Você também tem que se candidatar para a universidade, pode ser por e-mail ou no próprio site da universidade. E a universidade analisa o teu currículo e a sua nota, e aí te aceita ou não. Aceitando, eles mandam uma carta de aceite e uma declaração de estudo. E com aquela declaração, a pessoa pode aplicar para o visto dela. Top. E para quem está no Brasil e não sabe, mas como que é fazer faculdade em Portugal? É caro? Não é caro? É acessível? Como é que é? Para quem tem essa vontade de estudar fora, mas também ainda nem começou a pesquisar, mas que a partir de agora vai dar um tino lá e falar assim, olha, eu vou pesquisar esse negócio aí. A primeira coisa a ser falada é que abre muitas portas na Europa, né? Você tem um currículo que você se formou na Europa, né? Você fazendo as coisas regulares, aplicando para vistos em outras oportunidades de outros países, né? Há a forma de você ser até contratada por empresas francesas, italianas, espanholas, né? Que querem jovens que tenham se formado, né? Com um diploma europeu. Porque o seu diploma europeu vale em todos os outros países da Europa, né? Então, isso é importante ser falado. Segundo, como que eles fazem, né? Essa pergunta foi como eles podem entrar na universidade, é isso? Não, a informação para eles, porque às vezes a pessoa está lá e tem só o sonho, eu tinha vontade de estudar fora, mas também não parou ainda para procurar as informações. Mas aí a gente falando aqui agora, de repente essa pessoa pode ter, né, a vontade, né, de pensar, pode ligar essa chave e falar, olha, pelo que ela falou ali, não é tão difícil, não é tão caro como eu imaginei que pudesse ser, entendeu? Então, eu começaria por entender qual é a área de estudo, por exemplo, se for a área de medicina, que é difícil em todos os países, né, inclusive no Brasil, mas aqui só tem uma universidade particular por enquanto, o restante são todas universidades públicas. E o Enem ainda não é aceito. Então, o Exame Nacional do Brasil não é aceito aqui. Então, tem mesmo que fazer o exame aqui. Ele é bem complexo, você tem que estudar o Exame Nacional de Portugal, que é diferente do Brasil, e aí passar para essa universidade, mas já tem pessoas brasileiras que vêm, estudam e entram como estrangeiros para cursar medicina. E aí, na universidade pública, né, não tem comparação. Uma universidade de medicina pública, você vai gastar 900 euros ao ano, que são cerca de 100 euros por mês, né? 900 ao ano? Tem faculdades que são acessível. E, por exemplo, você quer aplicar para uma faculdade, vamos supor, Universidade do Porto. Eu não vou te dizer se esse valor que eu estou te falando está atualizado, tá? Mas as últimas vezes que eu fui olhar, já tem um tempinho, e uma universidade da Universidade do Porto para fazer, por exemplo, línguas. A pessoa escolheu fazer línguas, ou comunicação, jornalismo, né? Normalmente, uma universidade pública gira em torno de 1.000 a 2.000 euros ao ano. E você só paga nos meses que você estuda. Então, sempre que você tem as férias do início e do fim, né, do período, esses meses que você não estuda, você não paga. E você divide aí, vamos colocar 10 meses, por exemplo. Aí dá em torno de 100 a 200 euros por mês.
Aqui em Portugal, as universidades públicas são pagas, mas não quer dizer que você possa ter uma bolsa. Ainda tem as oportunidades de você concorrer para uma bolsa, né? Então, na universidade, você pode sim se candidatar a bolsas de estudo. Tem bolsas até para cidadãos estrangeiros. Tem oportunidades de inscrição nas universidades para cidadãos estrangeiros. Então, a pessoa começa procurando qual é a área que ela quer fazer e pesquisando pela universidade quais são as formas de entrar naquela universidade. Acho que é por aí. Legal. Também tem cursos. Olha, eu achei que fosse mais difícil, achei que fosse muito mais caro. Não, tem bastante facilidade. E só da gente falar o português, eles querem mesmo atrair essas pessoas mais jovens que querem vir para cá e revolucionar, assim, a população. Porque Portugal tem uma população muito envelhecida. Quando eu cheguei em Portugal, a pirâmide estava invertida da segurança social. Tinham mais pessoas a receber benefícios do que a pagar. Então, o governo vai precisar ainda fazer aí algum incentivo para atrair ou a mão de obra mais jovem, ou jovens a estudar, que eu acho que isso é importante para um país, né? E ainda dentro do estudo, a gente ouve muitas pessoas falarem assim, eu vou me inscrever em algum cursinho para poder ir embora. É qualquer cursinho, doutora? Não, tem normas, você tem que cumprir o que está previsto na Lei dos Estrangeiros, tá? Que ocorreram várias mudanças, tá? Inclusive, uma foi aprovada hoje pelo Parlamento e vai ao presidente da República, ele tem até 20 dias para definir essa mudança, e a partir de então, para você estudar como curso profissional, né? Vai ser necessário, que é como se fosse um curso técnico no Brasil, vamos dizer assim. Não é bem um curso técnico, mas é um curso que normalmente as pessoas fazem para abrir oportunidades de emprego. Então, por exemplo, é um curso bem prático, vamos supor, um curso de chefe de cozinha, um curso de estética, um curso da construção civil, cursos que vão te dar oportunidade de entrar no mercado de trabalho português. Como se fossem aqueles cursos técnicos, tipo do Senac, do Senai. Eu acho até muito interessante. São cursos profissionalizantes, que vão deixar a pessoa com um currículo profissional para qualquer empresa daquela área lhe contratar. Eu acho muito interessante, porque as pessoas vão ter noção de como funciona o mercado daqui. Isso é bem interessante mesmo. Mas está tendo dificuldade de mudança na lei até com base nisso. Né? Então, as pessoas precisam ter atenção, não é qualquer curso. Aquela escola tem que estar certificada pela DIGERT, né? Então, tem que ter atenção e buscar informação legal, informação... Não é qualquer cursinho de inglês, né? Não, nem pensar. Nem pensar. Ô, doutora, a senhora também atende muito empresários, né? Eu estava pesquisando e vi o nome da outra empresa, me lembra aí. Eurobridge. Eurobridge. É a nossa empresa no Brasil. Essa empresa ela tem sede no Brasil e o foco dela é a internacionalização de negócios. Investimentos, né? É até atingir pessoas que tenham a intenção de entender como funciona o mercado econômico em Portugal, digamos assim. Então, por exemplo, a gente lá presta consultoria de geolocalização para aquela empresa entender qual é o melhor lugar para ela abrir. Prestamos também consultoria para entender como que seria aquele produto que ela vende em território português, europeu, onde ela quiser. Então, a gente faz um estudo de negócios, né? A gente tem consultores lá capazes de fazer estudos de negócios, até mesmo do país europeu que aquela empresa pretenda abrir, pretenda expandir o seu negócio. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha com cosméticos, né? Os cosméticos do Brasil são muito procurados. Então, por exemplo... trabalha com shampoo para cabelo XYZ. Com produto de maquiagem, pele. Suplementos e a parte de emagrecimento. Então, a gente entende qual é o perfil dessa empresa do Brasil e
monta como seria essa empresa em Portugal, de acordo com as normas, licenças, até a parte de vigilância mesmo daquele produto, de como ele entra aqui, cumprindo as normas legais mesmo de exportação e importação. Então, é a parte mesmo de internacionalizar aquela empresa. Ou, por exemplo, a gente também clientes empresários que querem abrir franquias aqui. Então, por exemplo, a gente teve um cliente que há pouco tempo procurou uma franquia de intermediação de créditos aqui, sabendo que a parte de financiamento aqui é bem complexa, e ele quis investir nessa área e quis abrir um negócio nessa área, né? Não é todo mundo que consegue um crédito tão facilmente, né? No Brasil, a gente consegue crédito até estalando o dedo. Em Portugal, não é assim. Então, eu acho que é uma área também muito interessante. Enfim, a gente ajuda todo empresário mesmo que quer entender como é que funciona um negócio na Europa, aqui em Portugal, enfim. E para uma pessoa abrir uma empresa em Portugal, ela precisa estar aqui em Portugal? Ou ela pode abrir uma empresa aqui, estando lá no Brasil? Então, para constituir uma sociedade, ela pode constituir estando em qualquer outro país, desde que ela passe uma procuração com apostilha toda legalizada e certificada certinha para que alguém represente ela aqui, possa vir assinar para ela, né? Para constituir uma sociedade. Para gerir aquela empresa, ela também pode mandatar, né, dar os poderes para um gerente gerir essa empresa para ela, e ele pode ser só um investidor. Então, não necessariamente ela precisa estar aqui. Ela pode investir e de longe. Hoje em dia a internet facilita muito isso, né? Então, vamos supor, pessoas que investem em startup não precisam estar necessariamente aqui em Portugal, né? Elas podem só simplesmente investir e aguardar que aquele montante que ela investiu, aquela empresa se desenvolva e ela possa oferir aí rendimentos disso. Muito legal isso. Doutora, assim, eu não sei se eu é que estou ouvindo muito agora, ou se isso já realmente faz parte daí do mercado e eu que não tinha me apercebido disso. Mas o nômade digital, fala para a gente o que é o nômade digital. Eu até falei com a minha sobrinha sobre isso esses dias. Olha, tá na moda, então vem trabalhar em Portugal. O trabalho você pode fazer de qualquer lugar do mundo, então vem para cá, não sei o quê. Como é que funciona? O que é o nômade digital? Uma pessoa que pega um visto de nômade digital, ela está isenta porque assim, se ela é nômade, ela não tem um lugar fixo. Então, como é que fica a vida dela no país em que ela escolhe estar trabalhando? Impostos, regras, como é que fica isso na vida dessa pessoa? Então, é claro que, assim, todas as perguntas eu estou tentando responder de forma genérica, de acordo com aquilo que você apresenta ali, né, de hipóteses. Sobre isso que você mencionou, é um ótimo tema, porque a gente acha que o nômade digital não tem as mesmas regras que um imigrante que só decide vir. Não. Ele tem as mesmas regras e a mesma exigência de ficar 6 meses por ano em Portugal ou 8 meses interpolados. O nômade digital, ele tem o direito de provar para Portugal que ele aufere rendimentos por trabalho remoto. Até influenciador digital, por exemplo. Eu sou uma influenciadora digital e eu recebo dinheiro fazendo stories e etc. Eu posso aplicar para o nômade digital? Pode, porque você ofere rendimentos de empresas do exterior. Então, você se enquadra desde que você ofira mensalmente o valor mínimo de 4 salários portugueses por mês, que dá em torno ali de 3.600 euros, se eu não tiver erro de matemática, tá? Pronto. E através disso, você consegue, que é o requisito básico para o nômade digital, poder aplicar, que são os 3.000 e poucos euros mensais, que ele tem que comprovar que nos últimos 12, que isso é estável, que ele ganha, ele ofere rendimentos mensalmente desse valor e que isso não vai mudar de um dia para o outro. Então, você tem que comprovar que é um rendimento regular e mensal, né? Com isso, você tem direito de, trabalhando remotamente, estar em Portugal para usar desse valor que você ganha, que são 4 vezes o salário mínimo, que já é um valor
mais ou menos muito bom para se viver na Europa, né? E aí você escolher Portugal para viver. Então, o nômade digital é aquela pessoa que tem um rendimento maior que a norma, né, de um salário por mês. Ele tem que comprovar 4 salários por mês e receber de empresas de fora de Portugal, tá? E aí ele se enquadra no nômade digital. Porém, a residência fiscal dele passa a ser portuguesa, né? Ele vai ter uma residência aqui, ele vai aplicar para um processo de residência. E aí ele paga impostos, sim, no país. A não ser que ele tenha algum tipo de benefício fiscal, que ele possa se beneficiar fiscalmente dos cenários hoje existentes na legislação, e aí ser uma mais-valia para ele aplicar para um IFICI, enfim, tem alguns benefícios fiscais que quem é da parte da tecnologia pode vir a ter direito, enfim. Então, vai ter um tempo mínimo, né, que a pessoa tem que ficar naquele lugar se ela quiser se deslocar para outro, né? Tem um período são as mesmas regras de uma residência normal, de uma pessoa que trabalha em Portugal, tá? E aí, vamos supor que eu seja um nômade digital. Estou aqui em Portugal. Aí, de repente, ou me surge uma oportunidade ou um convite para eu ir, vamos supor, para a Suíça, para a Espanha, para qualquer outro lugar. A minha residência aqui eu perco? Não, se você justificar que é para trabalho ou que você foi por motivos justificáveis, né? Por exemplo, até eu ou você com residência aqui em Portugal, se a gente justificar para a AIMA que a gente saiu do país por um período X para trabalhar ou para um tratamento médico ou para algumas exceções que a gente tem ali na lei, você não perde esse direito, tá? Mas se você saiu porque você quis, não prestou informação para ninguém e só quis ficar fora, aí você pode vir a perder, sim, esse direito. Aí tá? tem que começar tudo de novo do zero. Tem que se instruir, né? Tem que se instruir, porque senão nós temos, como cidadãos, a obrigação de saber os nossos deveres e direitos, né? Então, ou lê ali a lei, ou contrata um advogado de confiança, enfim, ou vai nos órgãos públicos e pega essa informação, mas é importante que você cumpra com a norma para que você não esteja aí em situação de irregularidade, né? Que cada vez a gente vê mais problemas aí nas mídias sociais, nos jornais, de pessoas que estão sendo deportadas ou até sofrendo aí questões de abandono do país, né? Porque, enfim, não fez o processo de forma correta. Diante desse bate-papo nosso, eu tenho me dado assim, uns alertas. Eu acho que as pessoas não têm informações, doutora. Elas não se informam. Eu acho que as pessoas saem mesmo como eu naquela época, lá assim, olha, eu quero morar em Portugal, então eu vou comprar uma passagem e vou para Portugal. Eu acho que a gente não tem essa percepção que existe um mundo por trás disso que a gente precisa conhecer. A vida está tão corrida que eu acho que as pessoas não estão se ligando, que às vezes... Mas mesmo hoje, né, com tanta informação, porque na época que eu vim, porque eu morei a primeira vez aqui no ano 2000, então, naquela época ainda era o escudo, tudo era muito diferente e tal. Eu nem fazia ideia mesmo que vida internacional seria dessa forma, que tinha que ter muitas coisas. Tanto que eu não procurei documentação na época, eu fiquei aqui um ano. E não me interessei por nada disso, nem sabia que eu tinha direito a ter uma residência, não sabia nada. Eu vim mesmo porque eu falei assim, vou para Portugal. Quando eu retornei para o Brasil, que eu percebi que eu amava aqui, que eu queria estar aqui, aí sim eu fui perceber o que era uma vida fora do meu país, né? Então, foi uma outra visão, era uma outra cabeça. Mas hoje eu fico pensando que com tanta informação, com tanta acessibilidade de você fazer uma pesquisa, de você... Mesmo assim, as pessoas não fazem. É verdade. Né? Elas não fazem, elas saem, tipo... O fulano falou, então eu vou fazer o que o fulano falou e o fulano deu certo. Deu certo com ele, eu vou fazer igual, né? As pessoas têm que cada vez mais se informar. É dever delas correr atrás dessas informações. Ou contratar uma pessoa, um advogado habilitado para auxiliar, né? Eu acho que as informações hoje em dia tem até nos jornais. Ou ler uma lei, ou pesquisar no Google, ali no Gemini, qual é a lei que prevê como que faz os processos de regularização em Portugal.
e começar a dar uma lida e começar a pesquisar. Vídeos no YouTube também são muito bons para informação. É claro que, assim, é muito importante que as pessoas entendam que elas têm que ter informações fidedignas. Não é só acreditar naquele vídeo que postaram aí, que tem muitas pessoas hoje em dia sem responsabilidade civil sobre isso, e postam o que querem, falam o que querem, e acabam enfrentando aí absurdos, né, de informação que não são verdades. Então, não é acreditar em tudo, mas acreditar naquelas informações de fontes corretas, fontes do governo, né? Entra no site da embaixada e pesquisa como que funciona um visto. Isso tudo está ali. A informação está ali. Basta Porque hoje todo mundo é mestre, né, nas informações. Todo mundo está dando aula de tudo. Está num mundo que todo mundo sabe tudo, né? Sabe tudo. Eu fico impressionada. Recentemente, né, nós tivemos aqui em Portugal a troca de presidentes, e com isso também veio muitas novidades em leis, né, principalmente as leis migratórias, né? O que a doutora pode falar para a gente sobre isso? Alguma coisinha que é relevante falar? Eu acho que o que é mais relevante falar, eu falei, né? A gente tem que estar atento às informações do portal do governo, do Estado, para saber se a gente está preparado ou não e se a gente cumpre aquelas normas, né? O governo está posicionado para políticas bem restritivas. Então, Portugal é nítido que, assim, é um país pequeno, recebeu muitas pessoas ao mesmo tempo, e a capacidade dos órgãos públicos não eram as que deveriam ser para ter tantas pessoas a fazer processos, né? Então, nessa área que a gente falou, o nosso bate-papo de hoje foi sobre isso. É claro que os imigrantes não têm culpa disso que eles estão passando, né? É uma afronta aos direitos humanos, as coisas que eu vejo e as coisas que eu presencio nos órgãos públicos, infelizmente. Mas eu acredito realmente que o governo tenha feito essa restrição para mudar alguma coisa no futuro, né? Para que os próximos que aí venham não enfrentem essa situação que hoje a maior parte tem enfrentado, que é o órgão público não conseguir prestar um bom serviço, né, de acordo com as normas e princípios fundamentais de uma Constituição, de um Estado de Direito. Então, assim, eu acho que essas mudanças vieram exatamente para isso, né? Pode ser que num cenário futuro isso se alargue um pouquinho e que realmente Portugal precise? Pode. Mas hoje a verdade é que essas mudanças vieram para justamente tentar organizar os que aqui estão, que esses sim precisam ser organizados, porque se Portugal abriu durante um tempo, né, foi por algum motivo. O legislador, quando ele legisla, ele não legisla à toa. Então, a lei que existia antes, ela existiu por um motivo, porque Portugal precisou, e agora Portugal precisa frear um pouquinho, travar um pouquinho. Então, isso foi necessário. Eu não concordo com tudo, obviamente, mas eu não vou aqui falar mal de posicionamentos políticos e nem sobre posicionamentos políticos. É a realidade do país, né? É um país pequeno que recebeu muitas pessoas por ter aberto demais e agora precisou fechar demais. O problema foi a forma que houve essa restrição, foi de um dia para o outro, e isso impacta muito a vida de muitas pessoas. Enfim, então é um tema também muito complexo e burocrático, né? Sem dúvida, eu tenho certeza que o governo está fazendo de tudo para que isso melhore. Mas isso leva tempo, os imigrantes não têm culpa do que eles estão vivenciando e passando, mas a gente também tem que entender que se existiam desde aquele momento oportunidades para vir de forma certinha, e se a gente escolheu não vir, é lógico que a gente poderia enfrentar questões aqui de falta de organização e de questões, enfim, mais burocráticas do que aquelas pessoas que vêm organizada, né? Então, eu acho que isso veio para justamente mudar a cultura que estava se instituindo. A regra era a exceção e a exceção se fazia da regra. Então, assim, o que era uma exceção para as pessoas que realmente não tinham condição de aplicar para um visto, virou, na verdade, o que mais se fazia. Então, aquela manifestação de interesse que existiu, porque Portugal fez isso porque precisava, né? Virou uma regra, enquanto aquilo ali era apenas uma exceção. E muitas pessoas falavam, não, vem. Não, peraí, não é para todo mundo. Isso é uma exceção, não é uma norma. E as pessoas usavam com a maior naturalidade do mundo, né? Então, acho que foi justamente por isso. Não é que eu concorde com essa política de agora, não, mas talvez tenha sido o necessário, infelizmente.
infelizmente. A doutora tem esperança que melhore? Eu acredito muito na Condição melhora. profissional, assim. Eu acredito. Melhora ou piora? Falou que a doutora não Esperança saia justa. é uma palavra muito séria. Eu espero que melhore, porque está muito complicado, né? Lidar com órgãos públicos que são tão importantes na defesa dos direitos humanos é muito complicado quando um órgão não está minimamente organizado e minimamente capaz de estar nesse cenário, né? De tratar sobre a vida das pessoas. Então, isso é muito sério, né? Eu acho que daqui para frente só pode ter uma melhora, porque se piorar, realmente vai ficar muito difícil. E aí as coisas precisam mudar. A gente está com esperança, né? Tem que ter esperança, porque senão a coisa fica feia. Doutora, uma última pergunta, assim. Estou com meu passaporte na mão, meu passaporte europeu. Consegui a minha cidadania, né? Estou aqui com meu troféu na mão. E agora, o que eu faço com isso? Eu posso fazer o que com esse documento? O que ele me abre de portas? O que ele me fecha? Enfim, o que significa ter um documento como esse nas mãos? Claro. É um documento muito importante. Quando eu participei de uns congressos que a gente tem aqui em Portugal, foi muito falado sobre isso, né? O passaporte, ele vem, além de tudo, com grande responsabilidade. As pessoas precisam entender que quem os tem, ela representa aquele país, né? Você tem que representar uma integração social e cultural nesse país para você ter o passaporte. Então, se você tem esse passaporte, é porque você batalhou, conquistou e hoje se sente aqui como sua nação, sua casa, né? Então, ele lhe abre portas no sentido de que Portugal pode não ser o seu único destino futuro, você pode ir para outros países na Europa. Você pode ir, inclusive, para os Estados Unidos sem precisar de um visto de turismo, por exemplo. Eu quero fazer uma viagem para a Disney dos Estados Unidos. Posso ir quando eu quiser, porque agora eu sou portuguesa? Poder pode, você só faz um formulário online, se inscreve, dá ali quais são os dias que você vai estar, qual o local e etc. E consegue viajar para os Estados Unidos com um formulário que sai assim em horas, né? Diferente de quem é brasileiro e que precisa requerer um visto, passar por uma entrevista e etc. É diferente, né? Então, assim, o passaporte abre oportunidades tanto para você visitar lugares que você, apenas como brasileiro, não entraria tão facilmente. A Europa é muito aberta para o resto do mundo, obviamente. E também te dá oportunidades de emprego em outros países. Países europeus, países que a moeda é estável, países em que no trabalho você tem grande acesso. Isso, para mim, que na Europa é importante, sabe? Em qualquer país da Europa, o acesso que você tem às coisas que você necessita comprar, eu sinto que é muito maior do que no Brasil, por exemplo. Né? Então, com um salário, você consegue viver maravilhosamente bem? Não, você vai conseguir pagar todas as suas contas, ainda dá para sobrar um pouquinho se você for uma pessoa econômica. Então, você tem um acesso muito maior. No Brasil, com um salário, a pessoa até sobrevive, né? E em qual lugar que ela consegue viver com salário, né? Então, assim, eu acho que é muito por aí. As aventuras de você emigrar vêm muito daí, de trazer oportunidades de vidas melhores para você, para sua família. E o que eu falo muito é Portugal me permite, e permite para muitas pessoas, né? Mas eu sinto assim, falando de mim, ele me trouxe um lugar em que eu tenho tranquilidade, qualidade de vida, clima maravilhoso, um trabalho que eu consigo ter acesso eu consigo economizar hoje para amanhã, de repente eu preciso trocar meu celular porque ele já está muito antigo, então eu consigo. Então, assim, são coisas, viajar na Europa, tem passagens de Portugal para a Espanha, 50 euros e de volta. Então, assim, se você se organiza e compra com antecedência, é uma mais-valia para mim. Você está num lugar em que você está regular, você tem o direito de ir e vir e viajar quando você quer, fora do seu horário de trabalho, obviamente, que ninguém aqui, né, não vai trabalhar. Então, você tem essa facilidade de conseguir comprar uma passagem aérea, de conseguir viajar. Então, eu acho que isso, para mim, que chama mais atenção. A qualidade de vida aqui no Rio de Janeiro eu não tinha. Você poder andar com o telemóvel na mão. Segurança, né?
segurança, ter boas escolas, trazer para os seus filhos uma educação de qualidade, mesmo a pública, né? Acesso à saúde. Então, assim, eu acho que são questões que são muito importantes, que no Brasil a gente, nem sempre o Estado consegue nos dar, né? E aqui são questões que são básicas, né? O saneamento, a parte de saúde, educação. Então, são questões básicas que todos têm acesso, seja do rico ao pobre, né? Seja do rico ou do trabalhador de dia a dia. Então, isso que é importante, eu acho. Eu também acho. E no caso, a pessoa que está lá no Brasil, que conquistou a cidadania, ela não está aqui em Portugal, ela já recebeu a sua certidão, né, de nascimento. E o que ela deve fazer a partir disso? Ela guarda essa certidão, guarda esse passaporte, ou ela precisa tomar alguma atitude também? Então, eu tenho clientes que têm só a certidão e nunca fizeram passaporte porque nunca vieram para cá, ou se quando vêm como brasileiros, enfim. Mas tem a certidão. Mas é claro que a maior parte das pessoas, quando adquire a nacionalidade, né, quando eu tenho um pai português, um avô português, eu fui casada com um português, né, normalmente ela faz o passaporte e o cartão de cidadão dela português. Então, ela consegue com aquele documento viajar, né, e além disso, com isso também vem os deveres. Você recebe todos os anos a cartinha para você votar. Em Portugal não é obrigatório votar nas eleições, mas você pode, se quiser, votar. Então, prestar ali o seu voto e a sua intenção de qual é o partido político que mais te representa. Então, é um dever importante, é um direito importante, é um direito, né? Porque você poder escolher quem é que vai gerir o seu país, a sua nação atual, é importante. Então, assim, se eu entendi a pergunta, com a certidão, você pode sim fazer a sua documentação, que vai te facilitar a entrada na Europa, em outros países também, né? Ela não pode fazer o PI mesmo estando lá? Mesmo estando lá no consulado, ela pode fazer os documentos, sim, sim. Mas ela precisa de um representante aqui para poder fazer esses documentos, né? Não, ela, como português, né, com a certidão de nascimento, ela consegue fazer tudo lá sem representante. A diferença é, como ela não veio a Portugal e não tem comprovativo de morada português, ela vai usar a morada dela do Brasil. E então, o cartão de cidadão dela não vem com NIF, porque o NIF normalmente vem quando a pessoa é residente fiscal aqui ou ela vai adquirir um representante fiscal, né? Então, como não é o caso, eu tenho clientes que fizeram tudo no Brasil e que vieram para Portugal comprar um imóvel, por exemplo. Esse cliente ainda não tem NIF porque o cartão de cidadão dele foi feito fora. E a gente aqui consegue com que ele, com o comprovativo de morada, ele mesmo possa fazer o NIF dele, ou contrata um escritório de advocacia, no qual ele possa vir a ter um representante fiscal para receber a carta dele em Portugal. Então, tem que ter para quem quer o NIF, né? Aí sim, precisa de um representante aqui. Mas para fazer o documento de um português, não. Pode fazer desde o Brasil, lá no consulado. Interessante isso. Eu achei que tinha que fazer quando estivesse aqui. Ai, doutora, tem tanto assunto para poder perguntar, tanta coisa. Muita informação. Os fios vão vindo assim, ó. Eu falei, gente, eu queria muito falar mais, assim, mas eu sei que o tempo está esgotando, né? Mas eu te prometo que vai ser a última pergunta. Sobre o Tratado de Porto Seguro. Uhum. Porque muitas pessoas estão aqui e não sabem que tem esse direito, né, de fazer o cartão de cidadão através do Tratado de Porto Seguro. Eu lembrei porque a doutora falou do NIF atrás, para olhar lá, porque eu sei que quase ninguém conhece esse direito. É verdade. E é um grande direito que foi uma luta entre os dois países e que hoje todos os brasileiros têm direito a fazer o cartão de cidadão, que eu chamo de cartão de cidadão para brasileiros. Mas nada mais é que um cartão de cidadão através de um acordo existente, de um tratado existente entre Brasil e Portugal, que é o Tratado de Porto Seguro. Para que ele serve? Ele serve para facilitar a vida dos cidadãos brasileiros aqui e dos portugueses lá. Então, todo brasileiro que vem para Portugal, por exemplo, desde a bolsa de estudos, porque ele tem um cartão de cidadão, então ele tem os mesmos direitos e deveres de um português, tá?
E desde a eleição, a pessoa, inclusive com esse cartão, se ele aplicou para direitos e deveres, ele pode, inclusive, votar nas eleições, mesmo sendo Inclusive, apenas pode participar de concursos públicos, né? Que eu fiquei sabendo. concursos públicos, ele abre portas. Esse tratado ele veio mesmo para facilitar essa linhagem de muitos anos em que o Brasil foi colonizado, em que lá a gente tem muita herança portuguesa e aqui a gente tem muita herança brasileira. Então, assim, isso surgiu exatamente para isso, para declarar que existe uma afinidade entre os países e os povos. Então, para isso que ele existe. Que legal. Nossa, doutora, que papo Ele gostoso. facilita, inclusive, financiamento nos imóveis. Os Olha, brasileiros que querem requerer um financiamento, por exemplo, querem comprar a casa deles. Ele facilita. Você responde como um cidadão português. isso é muito legal. crédito bancário. Olha, eu estou muito feliz que a doutora veio aqui e falou essas maravilhas para a gente poder ficar um pouco mais a par de tudo aquilo que a gente pode fazer e ter, né, aqui no exterior. Aquelas pessoas que estão querendo vir, né, que fiquem atentos a todos esses detalhes que foi falado aqui, para se organizar, para poder fazer a coisa direito, né, para não ter tanta dor de cabeça futuramente. Os que estão aqui, né, que já estão aqui, que tentem pelo menos se informar mais, ler mais a respeito das coisas, porque além de benefícios, né, que a gente tem aqui, para também entrar mais nas regras, nas leis, fazer, né, enfim, para não ser deportado também, porque é tão triste quando a gente vê uma pessoa ser deportada, né, doutor? Acho que isso uma pessoa vem, luta, de uma hora para outra, perde tudo aquilo, o pouquinho que conquistou, ou muito que conquistou, não faz diferença, é a conquista da pessoa, né? E aí ela tem claro que existem ilegalidades deixar nos processos, podem existir ilegalidades, né? Mas se a pessoa também se informa já, ela já consegue evitar que isso ocorra, né? Exatamente. Procure informações fidedignas nos sites do próprio governo, né? Nas legislações, através do advogado da confiança dessa pessoa. Então, assim, é importante que você saiba que quando você imigra, você já está 2 passos atrás de praticamente tudo, até na informação. Porque não é o seu local normal e natural, né? Não é aquele país que você já está acostumado como funciona. Então, assim, a gente já está ali atrás exatamente por isso. Então, a gente precisa batalhar um pouquinho mais e se informar mais em fontes exatamente idôneas, fidedignas, para justamente a gente não cair em armadilhas, né? É verdade. Doutora, fala um pouquinho do seu trabalho, então, se alguém quiser contratar a doutora, quem está nos ouvindo aqui, que interessou pelo assunto, sentiu a confiança aí no nosso assunto, no nosso bate-papo, como é que essa pessoa te acha? Como é que ela pode te contactar? O que a senhora oferece para essa pessoa? Então, eu costumo dizer que os advogados possuem uma responsabilidade acrescida nas informações, né? Se for para contratar juridicamente falando, ele pode contratar e procurar o advogado de confiança dele, obviamente. Mas na parte de responsabilidade mesmo, de trazer informações corretas e fidedignas. Então, o meu objetivo nas minhas redes sociais é trazer mesmo informações coerentes, concisas, atualizadas, de uma forma, como é que eu posso dizer, simples da pessoa entender, porque nem sempre o jurídico é tão simples, né? Então, eu tenho esse propósito nas redes sociais, mas é claro que na hora de você ter um problema ou na hora de você precisar entender para não ter esse problema e evitar esse problema, você pode sempre procurar um advogado capacitado e habilitado em Portugal. Tenha atenção que a pessoa precisa ter cédula também em Portugal, né, para lhe representar. Existem atos que são próprios de advogado, então seria isso. As minhas redes sociais as pessoas podem encontrar das mais diversas informações do direito, e é o dra.mariana, com 2 N's Guimarães, e estarei lá disponível para trazer mais conteúdo, mais informações diversificadas, atualizadas e simplificadas. Isso. E a gente também vai deixar na descrição depois aqui os contatos da doutora certinho, para quem não conseguiu gravar aí, pegar a tempo,
Mas procurem, gente, procura sim uma pessoa que entende do assunto, que pode te orientar de forma verdadeira, né? Sem tantos blá blá blás aí de internet. Né? É muito perigoso isso mesmo. Então, doutora, eu quero agradecer imensamente a sua presença. Eu estou apaixonada, gostei demais. Vou pedir só desculpa pela minha luz que estourou, não deu tempo de trocar. Eu estou aqui feito um pastel branco. Eu não sou tão branca desse jeito, mas enfim, não deu tempo por conta do horário de trocar. Tive que ficar assim mesmo, está refletindo nos óculos aqui, enfim, tá terrível. Mas o que importa é o papo, né? É o assunto que foi gerado, que foi muito bom, foi muito relevante. Tem assunto para outro podcast, né, doutora? Tem muita coisa que se pode falar ainda. Eu espero que a doutora volte futuramente aí, que a gente possa marcar para falar mais, trazer mais novidades, trazer mais assuntos aí que estão. Porque no Portugal, assim, né? Toda hora tem uma novidade, né? Toda hora tem um assunto para ser debatido aí. Então, fica o meu convite já para uma próxima, quando a doutora tiver disponibilidade. E muitíssimo obrigada. Tá? Eu fiquei muito feliz mesmo com a vossa presença. Muito obrigada pelo convite e uma boa noite. Boa noite, doutora. Olha, um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Até mais.